Hoje, na nossa história de vida, convidamos vocês a ouvir uma narrativa fascinante e envolvente chamada A Jovem Madrasta. Pai, mãe, acabei de chegar do trabalho. A tia Clara veio visitar? A Helen voltou do trabalho, é? A tia veio conversar um pouco com seus pais sobre um assunto. Sim, tia, fique à vontade. Vou para os fundos preparar o jantar. Pai, mãe, acabei de chegar do trabalho. A tia Clara veio visitar? A Helen voltou do trabalho, é? A tia veio conversar um pouco com seus pais sobre um assunto. Sim, tia, fique à vontade. Vou para os fundos preparar o jantar. Meus pais têm pena de mim, uma moça que, apesar de ser mulher, trabalha duro com as mãos. Por isso, eles sempre pedem à dona Margarida, a casamenteira, que encontre um bom partido para eu ter onde me apoiar. Já recebi algumas propostas de casamento, mas sempre recusei, dizendo que ainda era muito jovem. Meus pais, vendo que eu não estava interessada, nunca me forçaram. Eles só me aconselham, dia após dia, a escolher alguém com posses, para que eu possa ter uma vida mais tranquila. Aos 18 anos, quando um rapaz de uma família importante do distrito veio, acompanhado pela casamenteira, pedir minha mão, eu recusei, dizendo que ainda era muito nova. Ele tinha uma aparência elegante e refinada, mas seu jeito era extravagante demais. Naquela época, eu, sem pensar, prometi aos meus pais que me casaria aos 20 anos. Eles aceitaram e encontraram uma desculpa gentil para dispensar o rapaz. Na minha vila, naquela época, uma moça mal completava 18 anos e já tinha que se casar. E o casamento era sempre onde os pais mandarem, a filha obedece. Parece que foi ontem que fiz aquela promessa sem pensar, e agora já tenho 20 anos. A tia Clara, junto com a dona Margarida, é muito conhecida por aqui. Ela já arranjou casamento para muitas moças da região, algumas com estrangeiros, outras com homens ricos da cidade. Hoje, ao vê-la conversando com meus pais, eu já imaginava do que se tratava. Filha, troca de roupa e vem aqui, seus pais querem conversar com você. Eu sabia que algo estava acontecendo. Tirei o casaco sujo de lama, lavei rapidamente as mãos e os pés e fui até eles, ficando atrás da minha mãe. O que aconteceu, mãe? Que casal encantador! A Helen é tão bonita! Pode casar com quem quiser, disse a tia Clara, sorrindo e falando com aquele tom exageradamente gentil para meus pais. A tia está elogiando demais. Veja se encontra um bom partido para ela, porque sendo uma moça assim, trabalhando o dia todo com as mãos sujas de lama, como pode parecer apresentável? Minha mãe respondeu, com sua sinceridade de sempre, a dona Margarida. Eu sei que minha mãe só quer o meu bem, mas eu ainda não estou pronta. Mãe, eu acho que estou bem assim. Não dá para deixar essa história de casamento para depois? Depois o quê? Você já passou dos 20 anos? Quer virar solteirona, é? Meu pai respondeu irritado, levantando a voz. Não ousei contrariá-lo e baixei a cabeça, em silêncio. Fique tranquila, filha. A tia vai encontrar um pretendente perfeito para você. Linda e gentil como você é, não falta opção. Mas você não quer um marido estrangeiro, né? Se for para procurar, que seja um português. E de preferência bem pertinho daqui, tá? Não quero casar com alguém de longe. Meus pais e a tia Clara me olharam surpresos. Meu pai, furioso, explodiu. Quer casar com alguém daqui, é? Olha só essa vila, esse canto esquecido. Tem algum rico por aqui? Se quer um marido com dinheiro, acha que vai encontrar algum nesse fim de mundo? Calma, senhor. Não assuste a menina, disse a tia Clara ao meu pai, tentando acalmá-lo, antes de se virar para mim. Por que você não quer um marido estrangeiro, filha? São homens bons, ricos, com pais cheios de dinheiro. Depois que casar... Olha a Sofia, lá da vila ao lado, ela nem é tão bonita quanto você. Mas casou com um coreano e agora construiu uma mansão para os pais. Vendo que eu estava triste, meus pais suavizaram e me confortaram. Disseram que só estavam preocupados comigo, sem querer me forçar a nada.
Pensei que o assunto do casamento ficaria esquecido. Mas, uma sem-elém depois, minha mãe me surpreendeu. Amanhã, se arrume direitinho, filha, vai. Tem gente vindo conversar, é sobre o seu casamento. Casar com quem, mãe? Perguntei confusa, sem saber quem mais na família precisava casar, esquecendo que eu já estava na idade. Casar com você, ora. Ou acha que sou eu que vou casar? Meu pai largou a tigela de arroz e me encarou. Por que ninguém me disse antes? Na semana passada, só falaram que iam arranjar alguém, mas ninguém me contou quem era, e agora já estão falando em casamento? Como assim não me avisaram? Não estou preparada para nada disso. Não falamos na semana passada? A dona Margarida encontrou alguém exatamente como você pediu. O que mais quer? É um homem bom, com boas condições. Então case com ele para ter um lar, filha. Quem é ele? De onde é? A família dele é só ele e o pai. Vieram do norte há alguns anos. Parece que a esposa morreu no parto do filho. Foi complicado. É o destino, sabe? Você vai para lá ajudar a cuidar do enteado dele. E depois, quem sabe, vocês terão filhos juntos. Fiquei atônita com o que ouvi. Vou casar com um homem cuja esposa morreu e que tem um enteado. Mas eu não sei como cuidar de criança, mãe. Como vou dar conta do filho dele? Criança o quê? O rapaz não é mais tão jovem assim, só 2 anos mais novo que você. Cuidar dele é fazer comida, lavar roupa, não é como cuidar de um bebê. Não precisa se preocupar com a experiência de cuidar de bebê. Fiquei ainda mais confusa. O enteado do meu noivo é só 2 anos mais novo que eu. Então, quantos anos ele tem? Parece que está na casa dos 45. Meu Deus, pai, mãe, como podem querer que eu case com alguém tão velho? Ele tem quase o dobro da minha idade. Velho o quê? Ele está na faixa dos 50, não é 80. Quanto mais maduro, mais condições ele tem de cuidar de você. Quer casar com esses moleques que não têm nada e ficar se olhando sem futuro? Meu pai disse, irritado, antes de se levantar e sair. Restou minha mãe, com um olhar triste, segurando minha mão. Seus pais viram que a família dele é só ele e o filho, e parece que tem uma boa situação financeira. Não queremos riquezas, por isso não insistimos num casamento com estrangeiro. Agora encontramos alguém aqui perto, com boas condições. E isso nos deixa tranquilos. Casando com ele, você não vai precisar servir a sogra, e a vida será um pouco mais fácil. Ele, o Sr. Miguel, já trabalhou com comércio de ouro e prata, então tem uma boa reserva. Achamos ele gentil, decente. Ele quer seguir com o casamento e por isso aceitamos. Na manhã seguinte, acordei cedo para ajudar minha mãe a preparar alguns pratos para os convidados. Antes das 9 horas, vi 2 homens entrando em casa, um mais velho e outro mais jovem. Me escondi atrás da porta, espiando. O homem mais velho era muito elegante, apesar de estar perto dos 50 anos, sem nenhum sinal de velhice ou sofrimento no rosto. O jovem, provavelmente o filho, parecia delicado, um verdadeiro estudante, idêntico ao pai, desde o olhar até a postura. Fiquei lá, encarando o jovem rapaz, sem entender por que desejava que o homem com quem eu ia casar fosse ele, e não o pai. Por quê, nessa situação, não era o pai levando o filho para encontrar uma noiva, mas o filho acompanhando o pai? Esses pensamentos invadiram minha mente, distraindo-me tanto que nem ouvi meu pai me chamar. Levei um susto quando minha mãe me deu um tapa no ombro. O que você tá fazendo ficando aí parada feito estátua? Seu pai tá te chamando há horas, não ouviu? Pega a chaleira e vai lá servir o chá pros convidados. Envergonhada, peguei a bandeja com a chaleira das mãos da mãe, saí de trás da porta e caminhei ereta até a mesa de chá na frente da casa. O homem me olhou fixamente, com intensidade. Não tive coragem de encará-lo diretamente. Só olhava de lado, disfarçando, mas acabei cruzando o olhar do jovem rapaz. Por um instante, quando nossos olhos se encontraram, foi como se uma corrente elétrica atravessasse minha mente, deixando meu corpo inteiro paralisado. Mas meu coração palpitava. Senti, no entanto,
que o olhar dele estava cheio de desprezo por mim. Servi o chá a todos e fiquei atrás do meu pai. Ellen, aqui, este é o Sr. Miguel. Cumprimente-o, filha. Antes que eu pudesse dizer algo, ele se levantou e se apresentou. Senhor, senhora, esta é a Ellen. Eu sou o Miguel, e este é meu filho, o Bruno. Miguel disse, colocando a mão no ombro do rapaz ao lado, puxando-o para se levantar. Oi, eu sou o Bruno. Depois de falar, ele se sentou e me lançou um olhar como se eu fosse uma inimiga. Pensei que talvez ele tivesse raiva de mim por roubar seu pai. Mas não fui eu quem quis isso. Ora! O jantar terminou, e com ele, todas as conversas sobre o casamento foram concluídas. Eu não tinha nenhuma opinião sobre isso, porque, mesmo que tivesse, ninguém me ouviria. Tudo já estava decidido. O casamento aconteceu 2 semelens depois. Meus pais, irmãos, parentes e vizinhos, todos estavam felizes por mim. A única coisa que causou comentários foi que no dia do casamento não havia nenhum parente do Miguel, exceto seu filho, o Bruno. Ele explicou a todos que não tinha família. Os pais faleceram cedo por causa de uma doença grave, e ele era filho único, sem irmãos ou parentes. Após alguns cumprimentos e votos de felicidade, ninguém mais tocou no assunto. Todos estavam contentes por mim, por eu ter encontrado um marido tão talentoso e de bom caráter. Ele explicou a todos que não tinha família. Os pais faleceram cedo por causa de uma doença grave, e ele era filho único, sem irmãos ou parentes. Após alguns cumprimentos e votos de felicidade, ninguém mais tocou no assunto. Todos estavam contentes por mim, por eu ter encontrado um marido tão talentoso e de bom caráter. À noite, ao subir na cama, percebi o inconveniente. A cama do Bruno ficava ao lado da nossa, separada apenas por uma cortina de lona improvisada. Falei com o Miguel, e ele disse que, mais tarde, compraria algo para tornar o espaço mais privado. Até então, como eram só ele e o filho, nunca tinham prestado atenção nisso. Minha noite de núpcias foi muito diferente do que eu imaginava. Com um estranho tão perto, eu não conseguia dormir, inquieta. Meu marido, naquela noite, estava tão embriagado que apenas me abraçou. Nos dias seguintes, nós, como casal, também não ousávamos fazer nada, com medo de que o Bruno, na cama ao lado, pudesse ouvir. O Miguel, não aguentando mais, foi até a cidade comprar madeira para fazer uma divisória mais firme, aproveitando para instalar uma porta no quarto. Mesmo com um espaço um pouco mais privado, ainda éramos muito cuidadosos. As coisas de casal eram feitas de qualquer jeito, sem ousar fazer barulho. O Miguel me tratava com muito carinho, e eu sentia o amor dele, então, aos poucos, comecei a aceitar nossa intimidade sem nenhuma resistência. Mas eu ainda não conseguia me sentir à vontade com o Bruno. Várias vezes, o Miguel pediu que ele me chamasse de mãe, ou algo assim, mas ele nunca aceitou. Para não causar desentendimentos entre pai e filho, eu disse ao Miguel que o jeito de me chamar não importava, que o Bruno podia me chamar como quisesse. Nos primeiros dias, o Bruno falava comigo de forma seca. Às vezes, o jantar tá pronto? Outras, cadê meu pai? Mas, depois de quase um mês morando juntos, ele começou a me chamar de tia, embora ainda falasse bem pouco. Minha relação com meu marido foi melhorando aos poucos, e as refeições em família se tornaram mais calorosas. Mais de um mês após o casamento, ele anunciou: vou voltar ao norte para fazer negócios. Meus amigos abriram uma loja de joias lá, e vou investir com eles. Quando ele disse isso, eu não quis que ele fosse. Não queria que meu marido trabalhasse tão longe, mas ele me convenceu com argumentos que não dava para contra-argumentar. Vou lá organizar tudo, e depois levo vocês duas, mãe e filho. Hoje em dia, a economia está difícil, e aqui não consigo fazer muita coisa. Fique em casa, cuide do Bruno, me ajude. Prometo que volto logo para buscar vocês. Eu sabia que ele ia tão longe trabalhar só para dar uma vida melhor à família. Mas pensar em ficar tão longe do marido e ainda por cima em casa com um enteado era algo que eu realmente não queria. Ele insistiu dia e noite, até que eu,
Quase sem querer, arrumei as roupas e a mochila dele, acompanhando-o até a rodoviária para partir rumo ao norte. Ele foi e a casa ficou só comigo e o Bruno. Eu ficava em casa, cozinhando, fazendo qualquer trabalho que aparecesse para ganhar algum dinheiro e comprar comida. O Bruno também trabalhava, contratado numa marcenaria na vila ao lado, e só voltava à noite. O Miguel, depois de mais de 10 dias, me enviou uma carta. Ele disse que o trabalho estava estável, não muito cansativo. Disse que sentia saudades de mim e do Bruno, e pediu que eu cuidasse bem dele. Respondi à carta, contando tudo o que acontecia em casa, e disse que tanto eu quanto o Bruno estávamos bem e com saudades dele. O céu de junho começou a trazer chuvas intermináveis. O Bruno, hoje de manhã, antes de ir trabalhar, me disse que voltaria tarde, porque tinham um pedido urgente, e ele precisava ficar até mais tarde. Dei a ele uma capa de chuva e pedi que tomasse cuidado ao voltar. Fiquei em casa, terminei de comer, lavei a louça, vesti a capa de chuva e fui para o campo. Hoje, colhi arroz para a tia Rosa, que mora ao lado, trabalhando sem parar desde a manhã até o fim da tarde. Minha coluna estava tão dolorida que parecia que ia quebrar. Levantei-me, peguei a bandeja de comida e voltei para casa. Como o Bruno ia chegar tarde, não precisava me apressar para preparar o jantar. Chegando em casa, troquei imediatamente as roupas encharcadas pela chuva e fui tomar banho. O banheiro da nossa casa é bem simples, apenas algumas chapas de metal improvisadas e uma cortina de pano na entrada. Normalmente, quando tem alguém em casa, coloco uma chapa extra na frente. Mas como o Bruno ainda não tinha voltado e eu estava molhada e com frio, deixei como estava e tomei banho rapidamente. Estava tomando banho, ainda não tinha vestido a roupa e estava me secando com a toalha quando de repente ouvi passos. Antes que pudesse perguntar quem era, a cortina da entrada foi puxada. Era o Bruno, segurando uma toalha e uma roupa, pronto para tomar banho. Fiquei tão surpresa que não consegui reagir, e a toalha que eu segurava caiu no chão, deixando tudo à mostra. Ele se abaixou para pegar a toalha, mas, em vez de me devolver, pendurou-a num gancho ao lado. "O que é isso, hein?" disse ele, aproximando-se de mim. Instintivamente, levantei as mãos para cobrir o que podia, mas não conseguia esconder tudo. Meu rosto estava ardendo e todos os nervos do meu corpo pareciam estar em ebulição. Fiquei paralisada, deixando que o Bruno me olhasse. O Bruno se aproximou do meu ouvido e sussurrou: "Você é realmente linda." Minha mente gritava que eu deveria mandá-lo sair, mas, por algum motivo, meus pés não se moviam. Fiquei lá, imóvel, enquanto os lábios do Bruno tocaram os meus. O Bruno é um jovem que está crescendo. Nunca teve contato com ninguém assim. Senti sua respiração, e então, o que tinha que acontecer, aconteceu. "Não sei o que fazer agora, mas quero tocar em você", ele disse. "Você pode me ensinar, mas não pode contar pro meu pai, tá? Tem que prometer pra gente continuar." Falei com o Bruno como se ele fosse uma criança de 3 anos, usando palavras sedutoras. Ensinei-o a ser adulto, e a recompensa eram doces irresistíveis. Ele respondeu rápido: "Prometo, juro." Algumas coisas, depois da primeira vez, inevitavelmente acontecem de novo. Foi assim comigo e com o Bruno. Nenhum de nós dizia abertamente o que queria, mas no fundo, ambos sabíamos que precisávamos um do outro. Todas as manhãs, eu e o Bruno acordávamos e seguíamos para nossos trabalhos. Tomávamos café juntos, conversando sobre meu marido. À noite, depois de tomar banho, o Bruno, com a maior naturalidade, entrava no meu quarto e dormia lá. Desde os 18 anos, minha mãe me ensinou que uma mulher deve se preservar. Deve seguir as virtudes tradicionais. No dia do meu casamento, ela repetiu várias vezes que uma mulher casada deve ser fiel apenas ao marido. Na rua, ao ver outro homem, devo baixar a cabeça e não olhar. Mas o que estou fazendo agora? Eu também desejo satisfazer meus próprios desejos. Como mulher jovem, cheia de vitalidade, tenho anseios amorosos. Mas o medo das consequências me faz hesitar.
sem coragem de ir mais longe com o Bruno. E então, o que tinha que acontecer, aconteceu. Cruzamos o limite. Foi numa noite de tempestade, com chuvas de fim de verão caindo sem parar, trazendo rajadas de vento frio que faziam tremer. Me aninhei no peito do Bruno, contando o que meu marido escreveu na carta que recebi hoje à tarde. Ele não se esqueceu de perguntar pelo Bruno e pediu que eu continuasse cuidando dele por mais um tempo. O Bruno, ao ouvir, beijou minha testa. Você é tão boa para mim, tão boa que agora quero te tirar do meu pai. Ele terminou de falar e deu uma risada alta, e eu ri junto. Éramos como um casal recém-casado, vivendo uma fase de pura felicidade, sem nos importarmos com a relação proibida que o mundo chama de madrasta e enteado. Enquanto a conversa chegava ao fim, os lábios do Bruno tocaram os meus. Ele foi tão suave. O beijo se prolongou e prolongou. Quando o Bruno sentiu minha aceitação, ele me envolveu em seus braços. Lá fora, o vento soprava e os trovões ecoavam através das paredes improvisadas, mas eu não sentia nenhum frio. Quando não havia mais nada entre nós, o Bruno me entregou tudo. Seus olhos, cheios de desejo, pareciam querer me devorar. Das palavras que tentava reprimir na garganta, finalmente deixei escapar um grito. Nos abraçamos, sentindo o clímax, a mistura de nossas respirações e recebendo o que havia de mais puro na paixão. Exausta, deitei minha cabeça no peito do Bruno. Ele agora parecia um porto seguro, quente e acolhedor, mas a realidade era muito mais cruel. Estávamos cometendo um erro. Os prazeres do corpo passaram e os pensamentos da realidade invadiram minha mente. Percebendo meu olhar perdido, o Bruno acariciou minhas costas e perguntou baixo: Tá com medo do que fizemos, né? Sim, mas não posso negar que foi bom, que me fez feliz. O Bruno é um jovem sensato. Apesar de ser jovem, ele sabe assumir responsabilidade pelo que faz. Não fique pensando demais, tia. Não vou contar isso pra ninguém. Também não fiz isso por... Aos poucos, percebi que não era apenas desejo físico pelo Bruno, mas que eu o amava de verdade. Não esperava mais pelas cartas do meu marido. Em vez disso, ficava à mesa, olhando para a porta, esperando o Bruno voltar do trabalho. Numa tarde de fim de ano, recebi uma carta do meu marido. Ele disse que voltaria para casa no ano novo para celebrar conosco e perguntou se eu precisava de algo para ele trazer. Não respondi à carta. Logo após um momento ardente na cama, contei que ele voltaria para o ano novo. O Bruno ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: Será que devemos contar a verdade para ele? Contar o quê? Perguntei em pânico. Com uma expressão calma, mas sem me olhar, ele disse: Contar para o meu pai sobre nosso relacionamento. Ele não vai matar o próprio filho, vai? Não se preocupe, já disse que assumo a responsabilidade. Não, Bruno, não pode contar nada. Por enquanto, vamos esconder isso. Falei rapidamente, tentando dissuadir o Bruno. Não queria que as coisas piorassem no fim do ano. Eu também não tenho coragem suficiente para enfrentar isso. Posso assumir a responsabilidade, mas e eu? Não sou nenhuma santa. Meu marido, David, também não é um homem com coração de santo para perdoar os erros tão graves da esposa e do filho assim. Mas Bruno insiste, teimoso com suas ideias. Não suporto vê-lo voltar para Ellen com tanta intimidade. Eu amo Ellen. Quero que Ellen seja só minha. Usei todas as palavras que conheço para explicar a Bruno que não podemos seguir o que ele quer, mas ele, com raiva, não me escuta. Os 2 dias seguintes pareceram séculos para mim. Minha mente está cheia de hipóteses, mas não sei qual escolher. Será que eu teria força para contar a verdade e deixar as coisas seguirem seu curso, seja lá o que aconteça? Ou será que vou ficar calada, esperar David voltar, ser a esposa perfeita, a mãe exemplar e fingir que tudo pode voltar a ser como era com Bruno? No dia em que Dave voltou para casa, eu me esforcei para parecer feliz.
fui recebê-lo na entrada da vila. Ele trouxe muitos presentes para nós, carregando também a saudade da esposa e do filho após tantos meses afastado. Ao ver o sorriso de felicidade nos lábios dele quando me olhou, senti uma amargura indizível no peito. Ele me ama. Disse que os dias longe de mim foram dias mergulhados em saudade. E eu, enquanto ele pensava em mim, eu me perdia nos desejos com outro homem. Meu corpo está manchado, não é mais puro para merecer o amor dele. Pensei muito, e por fim, decidi contar toda a verdade a ele. Eu errei, sou culpada, não posso continuar enguelendo alguém que me dedica todo o seu amor. Naquela noite, após o jantar com nós três, servi a Davi uma xícara de chá quente e me ajoelhei diante dele. Ele ficou atônito, sem entender o que estava acontecendo. Antes que pudesse se recompor, Bruno também se ajoelhou ao meu lado. Ele segurou minha mão na frente de David. O que é isso? Vocês dois têm alguma surpresa para o pai? Perguntou David, fixando o olhar nas nossas mãos. Tentei puxar minha mão, mas Bruno a segurou com força. Sem saber por onde começar, eu gaguejava quando David gritou. Afinal, o que está acontecendo? O que é esse amor que tu tá falando, Bruno? Tu quer que eu aceite isso? Um estalo seco de crash ecoou no silêncio. Assustada, ergui os olhos e vi o rosto dele vermelho de raiva. A xícara de chá quente na mão dele se espatifou no chão. Virei-me para Bruno e gritei. O que tu disseste? Nós erramos. Eu quero confessar ao teu pai, não pedir para ele aceitar que fiquemos juntos. O que vocês dois estão fazendo? David cambaleou, quase caindo. A informação que acabou de ouvir o deixou em choque. Talvez ele não acreditasse no que ouviu, ou não conseguisse aceitar. Sem dizer mais nada, ele me pediu que o ajudasse a ir para o quarto, deixando Bruno ainda ajoelhado ali. Ele me olhou nos olhos, um olhar que me apavorou. Tu amas ele, Ellen? Eu amo Bruno? Talvez sim, mas se esse amor traz tanto sofrimento e culpa, prefiro não ter esse amor. Por que fiquei calada? Por quê? Nem eu sei. Como não respondi, David abriu a mochila e me entregou um envelope. Toma, Ellen. É todo o dinheiro que consegui juntar nesses meses. Não quero escândalo e também não posso te perdoar. Amanhã, eu e o Bruno vamos voltar para o Nordeste. Tu ficas aqui, escolhe o que dizer aos teus pais. Nós dois não podemos mais ficar juntos. Tu e o Bruno nunca vão dar certo. Não fiquei tão surpresa com a decisão dele. Perdoar-me? Impossível. Devolvi o envelope. Ele segurou minha mão. Não, Ellen. Fica com ele. Desculpa-me por tudo e obrigado por me tratar com suavidade, mesmo depois de um erro tão grande. Naquela noite, quando o galo cantou pela primeira vez, abri a porta suavemente e saí de casa. Não conseguia encarar David. Também não queria que Bruno, por querer ficar comigo, tomasse decisões erradas. Somos ambos tão jovens. Saí para que pai e filho possam se perdoar. Afinal, eles sempre serão família, sangue do mesmo sangue. E eu sou quem causou essa ferida profunda nessa casa, quem separou o laço deles. Sou culpada, essa culpa levarei até o fim da vida. Vou viver sem nunca esquecer meu erro, para lembrar como fui tão errada e tentar viver melhor pelos dias que virão. Saí para que pai e filho possam se perdoar. Afinal, eles sempre serão família, sangue do mesmo sangue. E eu sou quem causou essa ferida profunda nessa casa, quem separou o laço deles. Sou culpada. Essa culpa levarei até o fim da vida. Vou viver sem nunca esquecer meu erro, para lembrar como fui tão errada e tentar viver melhor pelos dias que virão. Aqui termina Mostre a nossa história. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa família de apaixonados por histórias. Adoramos interagir com nossos inscritos, ouvir suas opiniões e ler seus comentários sobre nossas tramas. O que você faria se fosse o protagonista? Acha que amor e paixão podem justificar tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e te fazem questionar com o coração e a mente, não esqueça de se inscrever
e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com amigos que também queiram mergulhar nesse mundo fascinante, romântico e cheio de segredos de amores proibidos. Obrigado por escolher nosso canal e se emocionar com nossas histórias reais, cheias de paixão e intensidade. Esperamos te encontrar nas próximas histórias.